Isso, vamos esperar o pessoal entrar, tá bom? Comecei a gravar agora. Boa tarde, Nelson, seja bem-vindo. Estou esperando a galera entrar, tá dando aquele tempinho de 5 a 10 minutinhos, tá bom? Já já começamos. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Eu estava falando o seguinte: enquanto a galera está chegando aí, eu vou terminar, vou continuar fazendo uma outra coisa que eu estou fazendo, mas eu estou aqui, estou ouvindo. A hora que o Matheus comandar, eu ativo aqui de novo o microfone e a câmera, ok? Beleza.
pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. A Adriane está entrando. Bom, vamos começando de acordo com que a galera foi entrando, né? A gente vai desenvolvendo. É mês de julho, mês de comemorações, professores um pouco atarefados. E não, a gente não está te escutando, Adri. E faz parte, né? Bom, enquanto a Adriane não vai entrando, a gente começa que já são 2h13, né? A gente sempre dá esse tempinho de tolerância para a galera ir entrando. E algumas pessoas já avisaram que não vão poder estar presente, né? E como eu falei, é mês de comemoração, festa junina, enfim, vamos dar continuidade ao nosso projeto. Eu sou o Matheus Muniz, integrante do Cine Valente. A Adriane, nossa coordenadora, daqui a pouco está aí. Marcos Valério, nosso parceiro, e Cariana, nossa integrante também. Sejam todos bem-vindos. Faber, o Nelson estava aí também, né? Hoje, a nossa mostra tem como tema diversidade étnico-racial, religiosa e cultura, né? De acordo com o cronograma, hoje é o nosso quarto encontro, né? Nossa quarta mostra, na verdade, perdão, nosso quinto encontro e terceira mostra, não é isso, gente? Isso aí, obrigado, Kali. Bom, vou passar alguns informes, né, que depois a Adriane, ela faz a introdução do projeto, né, e a gente dá início. Nós temos mais duas mostras, perdão, mais 4 mostras, e a quarta é de encerramento, né? A próxima é diversidade de gênero, né, que a disponibilização dos filmes vai ser a partir de hoje, até o dia 23. E aí, no dia 23 a gente se reúne, a gente troca uma ideia com as realizadoras, a Tati Franklin e a Yasmin Nolasco, né? No dia 6 de agosto a gente se encontra para falar sobre trabalho, ciência e tecnologia, com o Alexander Buck, né? E, bom, devido àquela alteração no nosso cronograma, né, que nós entramos no consenso, né, de acordo com alguns probleminhas que ocorreram, né, acabamos não fazendo o nosso segundo encontro, né, sobre direitos humanos, família e sociedade, que entrava o filme Água Viva, A Arquitetura dos que Habitam, e os filmes poemas da professora Thelmy, né. Já solucionamos. O encontro com a Bárbara vai ser no dia 20 de agosto, né? Seria o nosso penúltimo encontro, né? Com o filme Água Viva, né? E nesse encontro também vai ter algumas atividades propostas pelo Cine Valente, né? A gente vai estar propondo aos professores para desenvolverem atividades em sala de aula, para trazer no dia 27, uma semana depois, né? Para a gente conversar, a gente ver qual foram os resultados, né? O que eles tiraram através das experiências. Junto a isso, o nosso encontro com a professora Thelmy, que acabou não tendo, né? Vai acontecer no dia 27 também, né? Com o tema Filmes Poemas. Eu vou trazer uma proposta também, bem legal. E é isso, né? Eu passo a palavra para a Adriane agora, que vai fazer uma breve introdução do projeto, né? Da nossa mostra de hoje. E é isso. Oi, gente, boa tarde. Desculpa aí, entrei um pouquinho atrasada, porque primeiro que eu estou doente, né? Estou me convalescendo de um Covid pela segunda vez. Estou até na cama aqui no quarto, de máscara. Realmente estou bem cansado, com falta de ar, então eu tive uma certa dificuldade aqui hoje e também tive uns probleminhas técnicos aqui no computador também com a questão do som. Tive que sair e entrar para poder resgatar meu som aqui. Boa tarde, né, a todos e todas. Estamos aí mais um sábado. Que bom.
Obrigado aos participantes, a quem conseguiu estar presente. Obrigado ao nosso realizador de hoje, né? O professor Marcos Valério. O Matheus já falou aí sobre os filmes, mas me parece que o Edson, né, não pôde estar presente, acontece, mas o filme dele esteve presente durante a mostra e vai estar presente aí nas discussões, então, ok, tudo certo. O nosso tema integrador dessa quinzena, né, desse encontro de hoje, é mais um muito importante, tanto para a nossa sociedade quanto para os espaços escolares que nós trabalhamos, todos os espaços escolares do nosso país, porque trata de um tema integrador que trabalha 3 questões muito importantes, né, que é a questão da diversidade étnico-racial, no momento onde a gente tem, ou sempre teve, né, um racismo estrutural extremamente presente dentro do país, com toda essa questão política que estamos vivendo, dentro das escolas, dentro da sociedade, algo que precisa mudar, que precisa de um processo de reformulação de pensamento, de reflexão, de consciência. Quando a gente fala em Dia da Consciência Negra dentro das escolas, é só um dia para comemorar não sei o quê, porque nós temos nada a comemorar, tem que ser um processo, de transformação, de visão de mundo, de atitude, de ação dentro das escolas, portanto, tem que ser trabalhado o tempo todo, de forma contínua, e não só no dia 20 de novembro, como é feito. Vergonhosamente, infelizmente, tenho que falar. Então, eu acho que o tema integrador já começa com essa questão da diversidade étnico-racial no Brasil e dessa questão do racismo e da consciência negra, tão importante para ser discutido, debatido e transformado, começando pelas escolas. Depois a gente fala de religiosidade, que também é outra questão, que está muito ligado também, porque temos as nossas religiões de matrizes africanas extremamente desrespeitadas, tanto na sociedade nesse momento, quanto dentro das escolas. Nossa escola é laica, a princípio a nossa escola é laica, mas o que eu tenho visto nas escolas aqui do Espírito Santo é permissão de atividades para dentro da religiosidade, da religião evangélica, cultos sendo aprovados, divulgação de cultos juvenis, né, da juventude missionária, papapá, e pode. E aí os alunos vêm me questionar, professora, mas se eu quiser manifestar a minha religião, eu também posso? E se eu quiser trazer, então, também a Umbanda, o Candomblé, aqui eu posso? Aí eu fico sem resposta para eles. Infelizmente, eu não tenho coragem de dizer para eles que não, né? Óbvio que não vai ser permitido. Mas a abertura para as religiões cristãs, e principalmente para a evangélica, está na cara. Até porque o corpo docente, diretores, pedagogos, coordenadores, a maioria desse corpo técnico das escolas brasileiras são, né, tem essa escolha por essa doutrina. Não tenho nada contra religião nenhuma, né, até porque não sigo nenhuma, porque acho que religião é algo que criado pelo homem, e fé e religiosidade está para além disso. Mas acho que se temos uma escola laica, então tem algo muito errado acontecendo, né? Então, algo muito, muito pertinente a ser discutido e levado para as escolas. Terceira questão aqui do nosso tema integrador é a questão da cultura, né? Que está ligado, gente, está tudo interligado, né? A questão da cultura, eu falava mais cedo no grupo com a professora Helena, quando ela falou que não poderia estar participando hoje por conta de uma festa junina na escola dela à tarde, e eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, as festas juninas ainda acontecem nas escolas, que ótimo, porque aqui, eu não sei se é aqui, acho que é questão de MEC, né, a nível de Brasil, né? Não se pode nem dar nome mais festa junina, você pode fazer alguma coisa relacionada, parecido, com alguma comidinha típica, alguma coisa, uma quadrilha, que o nome não é quadrilha, é dança, mas tem que ter o nome de festa cultural, não pode mais se chamar festa junina, porque isso fere aos princípios religiosos de alguns alunos e famílias de alunos. Então, assim, a manutenção da cultura popular dentro das escolas é algo muito importante também, para que isso se reverbere da sociedade. Então, festa junina é um dos exemplos,
que está acabando, sendo extinto dentro dos nossos espaços escolares, e isso é inadmissível, uma luta para se conseguir fazer, quando se consegue dentro de uma escola, e tem que dar outro nome, tem que estar tudo nas entrelinhas. Então, gente, nosso tema integrador hoje, ele trata de assuntos muito importantes mesmo para os nossos espaços escolares, e nossos filmes também dialogam diretamente com eles, então vamos tocar aí, que eu ia falar menos, já até falei demais. Vamos passar então para a Kali agora, né? Vamos ter um ótimo encontro hoje, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, gente. A gente vai trabalhar com 2 filmes, né? O primeiro é Pedras Pretas, de direção do Marcos Valério, que está aqui com a gente hoje. E a gente tem 2 sinopses aqui dos filmes que a gente vai ler, que eu vou ler, aliás, né? Para apresentar o filme a vocês. A sinopse do filme Pedras Pretas, ela diz que o filme é sobre a festa de São Benedito e São Sebastião em Itaúnas, que é aqui no norte do nosso estado, do Espírito Santo, e é um momento do folclore da região. Expressão de uma forma histórica de vida, marcada por escravidão, tragédia ecológica e a modernidade industrial do eucalipto e do álcool. O folclore é também uma forma de exercício político, e o direito à vida é o bem simbólico maior. A fotografia e direção do Marcos, né, como eu falei, e também fotografia e som do Lucas Bonini. O segundo filme que a gente vai trabalhar, infelizmente, a gente não vai conseguir contar com a presença do realizador, que é o Edson Ferreira. O nome do filme é Sombras do Tempo. E ele é um mergulho mais íntimo de um homem, suas memórias, marcadas por mistérios e ausência. O tempo sendo fio condutor, onde passado e presente se misturam e revelam uma mente em busca de significados. A gente vai trabalhar esses filmes hoje, norteando, né, nossa conversa, direcionando através dos temas integradores propostos para a data de hoje. A gente vai começar com uma pergunta que o Matheus vai fazer. Bom, nosso realizador convidado é o nosso querido Marcos Valério, nosso parceiro. Seja muito bem-vindo, Marcolino. Ei, Matheus. Nossa, obrigado. Bom, Marcos é o diretor do Pedras Pretas, né? Bom, Marcos, tenho 2 perguntas, né? De que maneira, né? De que forma o seu filme ele poderia ser usado em sala de aula, né? E como ele pode ser desenvolvido, né, com os alunos, né? Através de um conhecimento da própria cultura, né? Onde cada aluno ele pode conhecer sua própria cultura, assim, sabe? Identificar. Mas antes de me responder, se apresenta. Desculpa. Não, tudo bem. Bom, já me apresentei, né? Acho que o pessoal, quem está aqui, eu já estava da outra vez que eu falei, né? No segundo encontro. Enfim, eu sou cineclubista, basicamente. Começo a fazer o meu trabalho no cinema, no audiovisual, lá no Cineclube Universitário, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Depois do Metrópolis, enfim. Na verdade, eu não sou exatamente um realizador, assim, um cineasta, eu não me vejo dessa maneira, né? Eu me vejo como um cineclubista que, a partir de um determinado momento que a tecnologia ficou acessível, passa a desenvolver, a articular algumas narrativas, né? Porque a ideia do cineclubista, a ideia do cineclubismo é justamente ser uma forma de organização do povo, né? Das pessoas, das comunidades, da sociedade,
na possibilidade de construir suas próprias formas de expressão, né? Suas próprias narrativas. O que quer dizer que o cineasta ele é um agente especializado, né? Ele é um cara especializado. Eu realmente não sou um cineasta nesse sentido, apesar de estudar a linguagem, apesar de ter todo um esforço e todo um cuidado no domínio da articulação dos códigos em uma determinada linguagem, né? Determinada forma de expressão. Então, é nesse sentido da apropriação, né, do povo dos seus instrumentos de produção de sentido de mundo, né, apropriação dos meios de produção, que o Pedras Pretas surge. Ele é uma etapa, ele é um fenômeno, ele é um evento de um processo mesmo da minha militância, não como agente cultural na cidade, aqui no estado do Espírito Santo. A gente vem eu venho de um momento, né, da nossa história, eu estou com 61 anos de idade, começo minha inserção na vida cultural, artística de Vitória lá uns, sei lá, 16 anos, 17, não lembro bem. Mas por aí, né? E era um momento da história em que nós estávamos vivendo a ditadura militar, portanto, de uma repressão muito grande, um momento muito pior, eu diria, do que nós vivemos hoje em dia, né? Com toda a desgraceira bolsonarista que nós estamos vivendo, né? Mas aquele momento da ditadura militar era muito pior. Apesar de eu ter começado a me articular já nos finalmente dela, né? Eu atuo ali nos últimos 10 anos, na metade dela para frente, digamos assim, né? São 21 anos, não, um pouquinho mais, assim. Eu começo acho que eu peguei os últimos 8 anos dela, não lembro direito. 85, 77, 76, por aí. Os últimos 8 anos dela. Mas, de qualquer maneira, ainda era uma época de dificuldade de você se articular, da sociedade se articular. O movimento cultural, o movimento artístico, nós vivíamos uma realidade de uma articulação muito, muito, muito próxima de tudo. Tudo era muito próximo, tudo era muito junto, né? Essa expressão do tamo junto, que é uma expressão de agora, ela tinha uma força, uma presença muito grande naquele momento, muito maior do que tem hoje. As coisas realmente eram articuladas e todo mundo era muito junto, né? Então, assim, eu também tinha uma militância, não só cineclubista, mas também, por exemplo, na área da cultura popular, do folclore, da pesquisa, né? Lá na universidade a gente tinha a coordenação de cultura, né? Era uma outra forma de organização administrativa na universidade. E havia a subreitoria comunitária, dentro dela, coordenações culturais. E havia a coordenação de folclore, que era conduzida brilhantemente pela nossa querida mestra, pela nossa querida amiga, professora Deusira Madeira. Era professora do Centro de Educação Física, e ela dava aula a disciplina dela era recreação. E na recreação ela trazia toda essa questão da cultura popular, né? As brincadeiras, os jogos infantis, né? Era a preparação dos professores para as escolas básicas, né? Do ensino básico. Então ela preparava, então, trazia toda essa riqueza das manifestações culturais e tal, populares, enfim. E desembocamos, essa coordenação de folclore, ela desembocava para pesquisas na área do folclore. E era um momento em que a gente descobria muito, né? Estava um processo da descoberta, da revelação, de trazer à tona todas as formas de manifestação folclórica históricas ligadas aos povos que
formaram e formam o Espírito Santo, né? Principalmente os europeus e os africanos. E nos europeus, todas as formas das festas portuguesas, alemãs, italianas, né? E de África, as brincadeiras, quando eu digo brincadeira, pensem no sentido folclórico, antropológico desse termo, né? Todos os folguedos relacionados a uma forte religiosidade. Os folguedos que são ligados aos povos de África são folguedos que têm uma carga muito forte de devoção ao São Benedito. São Benedito é o único santo negro da Igreja Católica e que foi uma peça importantíssima, fundamental na inserção, nessa trajetória da Igreja Católica de se estabelecer em África, né? E aqui, quer dizer, e aqui nos chega por herança e por conta dessa nossa tragédia que é a escravidão do povo áfrico, né? Bom, enfim, e aí eu estou nessa militância, eu estou nesse grupo de pessoas que pesquisam. Nós, naquele momento, década de 70, 80, produzíamos muitas pesquisas, fazíamos muitas impressões e distribuições de livretos, né? De livros que a gente produzia em mimeógrafo, a tinta, álcool, fotografias. Às vezes conseguimos grana, imprimíamos livros, etc. Então, eu sempre tive uma ligação, né? Eu faço parte, eu sou membro da Comissão Espírito Santense de Folclore, né? Então, o Pedras Pretas, ele é resultado desse meu trabalho ao longo dos anos da pesquisa, e que era uma coisa que me impressionava, né? Assim, Itaúnas, a festa, que é a festa de São Sebastião e São Benedito, que acontece em torno do dia 20 de janeiro, lá em Itaúnas, né? Porque é a data é a data de devoção, é a data religiosa do São Benedito, desculpa, do São Sebastião, né? Mas ali no norte, nesse encontro do janeiro do São Sebastião, também é homenageado, diferente do Congo, aqui, da nossa região mais central e tal, que comemora, que faz a devoção na data do santo, que é 27 de dezembro, né? Lá na região norte, eles fazem junto com São Sebastião no 20 de janeiro. A gente já tinha, assim, um registro de coisas do Orlando Bonfim, né? Tem 2 filmes do Orlando Bonfim. Eu não sei porque eles ainda não estão disponíveis totalmente lá no YouTube. Eu vou até pedir licença à produtora e vou disponibilizar esses 2 filmes lá, para que vocês... Depois eu boto lá no grupo, né? Mas tem, por exemplo, são 2 filmes final da década de 70. Orlando Bonfim Neto, uma figura de, enfim, suma importância no cinema brasileiro, e especialmente na cultura capixaba, né? Na cultura do Espírito Santo, na arte do Espírito Santo. E ele faz esses 2, dentre os filmes dele, ele tem esses 2 filmes que são, na verdade, são 3 filmes maravilhosos, e que aparecem, trechos desse filme aparecem no Pedras Pretas, né? No Pedras Pretas, eu acho que eu coloco também no filme sobre Jaceguá Lins, enfim, que é o Itaúnas Desastre Ecológico, que é um registro que ele faz. Itaúnas, não sei quem conhece aqui, a vila de Itaúnas, que
é no norte do Espírito Santo, no município de Conceição da Barra, quase divisa com a Bahia, né? Que é resultado de um desastre ecológico, né? Um desmatamento que resulta numa ação do vento, né? Uma região que tem um vento sudeste, um vento nordeste muito forte, né? E que soterrou uma vila. Esse desmatamento, o movimento do vento, o vento faz um movimento das areias que soterra uma cidade, uma vila inteira, né? O que obriga os seus habitantes a fazer um deslocamento para o outro lado do rio, onde eles constroem uma nova vila, onde é a Vila de Itaúnas hoje. E estão lá as dunas, que são fatores de... como é que fala? De turismo, né? Isso é uma coisa belíssima. Se você abstrair que debaixo daquela areia tem uma cidade morta, se você curte a doidada, aquilo lá que é um negócio, é um paraíso, um negócio maravilhoso. E então, nesse janeiro tem... e aí, desculpa, então, e o Orlando fez esse filme, né, que é maravilhoso, e ele fez 2 outros filmes ali na região, que é o Ticumbi, Canto para a Liberdade. O Ticumbi, esse filme dele é sobre uma dessas manifestações, um desses folguedos, né, que é um folguedo que tem 3 grupos lá em Itaúnas e tem um grupo em Conceição da Barra, que é o grupo mais tradicional, que é o grupo mais, assim, como é que eu diria? Ele é mais significativo no sentido de ter uma tradição muito mais longeva, né? Ele vem de muito antes e sempre foi uma forma de resistência. Aliás, todos esses folguedos vêm de formas de resistência, né, à escravidão. E o Ticumbi, então, Orlando faz um filme sobre o Ticumbi, o Canto para a Liberdade é essa questão, né? Quer dizer, é uma forma de resistência, é um folguedo que está ali na lida contra as formas da escravidão ao avanço da indústria de celulose, né? Uma história muito peculiar, é um lugar muito peculiar, que está no filme, né? Bom, eu chego lá, rapidinho. Então, deixa eu encurtar a história. Senão, fico aqui falando muito tempo e vira uma encheção de saco. E aí, o outro filme do Orlando é sobre o mestre Pedro de Aurora, que era um mestre do jongo. Mestre Pedro era uma figuraça, né? Ele já no instante que o Orlando registra no filme, ele já estava cego, ele era lenhador, e aí houve um acidente uma vez, né, uma machadada que ele deu, uma lasca de madeira voou e atingiu o olho dele, né? E é um jogueiro, um mestre do jogo, é um compositor, né? Esse não é exatamente o nome que se usa no caso ali, mas para a gente ter uma correlação, né? É um cara que compôs muitas das toadas que é cantada nos jogos, né? E todas essas todo o trabalho do mestre Pedro, por exemplo, ele tinha o tirocínio, ele tinha a sagacidade de fazer uma crítica ao mundo atual do que ele vivia, né? A ditadura militar, né? A todo um processo do avanço, apesar do que naquela época você não tinha uma televisão tão presente, mas você tinha um rádio, você tinha outras formas de essa indústria cultural começar a invadir esse território, né? Bueno, e aí, então, essas referências assim, me levou à ideia de, vamos lá fazer um filme sobre essa festa. Ainda não existe um filme registrando essa festa. Por quê? Porque a festa de Itaúnas reúne todas as formas de manifestação, todos os folguedos do norte do estado, ligados aos movimentos quilombo, que hoje, né, se ligam... deixa eu formular melhor. São folguedos, assim como eu disse, que eles têm uma conexão com as lutas de resistência à escravidão, eles vêm ao longo da história sempre juntos
de toda forma de resistência e de luta. A década de 60 começam os grandes projetos industriais aqui no Espírito Santo, que aqui na região de Vitória você tem a pelotização de minério, quer dizer, o minério desce de Minas Gerais, lá da onde estouraram as barreiras lá e estragaram o Rio Doce, estragaram... Depois teve Brumadinho, teve 2 grandes acidentes, né? Foi Brumadinho e Mariana, não foi isso? Que Mariana também, não é isso? Mariana, é isso. E, enfim, o minério desce e aqui ele é transformado em pelotas e segue nos navios. E a indústria siderúrgica é no município de Aracruz, que fica a uns 80 quilômetros aqui de Vitória, a indústria de celulose, uma das maiores do mundo. E claro que essa indústria ela é muito voraz, né? A celulose precisa de eucalipto, e de muito eucalipto. Ela consome toneladas por dia. Bom, enfim. E aí começaram a tomar as regiões, os espaços, os campos, para plantar eucalipto. E avançaram para o norte do estado. Aracruz, esses 80 quilômetros ficam ao norte de Vitória, né? E começaram a avançar sobre essas terras quilombolas ali do Sapê, ali do norte do Espírito Santo, né? Que são terras que eram ocupadas, que são ocupadas pelos povos descendentes dos escravos, né, de 300 anos atrás, né, daquela região. A região do norte do Espírito Santo ela tem uma história muito intensa ligada à escravidão. O porto de São Mateus, que é um porto pluvial, e é um porto que é ligado ao comércio da farinha, é ligado ao comércio das pessoas escravas, né? Até mesmo depois da proibição, né? Ele continuou sendo um local de comércio clandestino de pessoas escravas, porque como ele fica para dentro da terra, quer dizer, o navio do mar ele entra pelo rio Cricaré, alguns quilômetros até chegar no porto de São Mateus. É um porto fluvial, né? Né? Bom, as fazendas de farinha eram gigantescas naquela região. Farinha era uma mercadoria preciosa, de moeda de troca por pessoas, a alimentação dentro dos navios, né? E aí você tinha muitas fazendas. Quando esse comércio acaba, quando essa situação acaba, os portugueses que ali, os europeus que estavam ali como inquilinos da coroa, porque aquelas terras não eram desses europeus, eram da coroa, que eram alugadas, né? Tem um termo correto que agora me falha, peço desculpas. Eu não lembro o termo, esqueci. Bom, enfim. E eles vão embora. E o povo escravo e o povo áfrico fica ali. E passam a ocupar e a desenvolver a sua própria sociedade, as suas próprias comunidades, né? A década de 60, a Aracruz Celulose, dentro de um contexto da ditadura militar, né? A indústria chegou junto com os milicos tomando tudo, né? Arrasando geral, aquela parada ali. Bom, então você tem essa história, toda essa tradição do filme, desculpa, toda a tradição dos folguedos do norte do estado. Ali você tem jongo, como diz o mestre Benedito lá no filme, né? O ticumbi é só de homens, a mulher não pode participar. Tem um ticumbi de mulheres ali, que eu acho que ele até parou de brincar, né? Mas foi um grupo de mulheres que resolveu fazer um ticumbi delas, né? Mas o ticumbi é de homens, você não tem mulheres que participam. Como diz o mestre Benedito, o jongo, apesar de ter um mestre no tambor, mas o jongo é das mulheres, né? São rodas de mulheres que cantam, dançam, né? Com todas as vestimentas e tal. Você tem o alardo, né? O alardo é uma brincadeira de espadas de guerra, que é um teatro de rua que representa o confronto entre os mouros e os cristãos.
em torno da figura do São Sebastião, da posse da figura do São Sebastião. Então, o Alardo representa um teatro de rua que reconstrói esse confronto entre mouros e cristãos, né? Lá em África, né? 300, 400 anos atrás, o Ticumbi já é um outro teatro, outra forma de teatro de rua, que trabalha, por exemplo, a questão em torno da devoção do São Benedito, mas é o confronto entre dois reinos. A África tem uma história social, né, humana também ali, que tem, assim, eu vou falar aqui, por favor, me dê algum desconto, eu não sou um historiador propriamente, né, mas a África, ela tinha, né, antes dessa forma política de divisão que o Ocidente impôs, mas eram reinos, né, vários reinos, você tem várias características dessa formação histórica ainda hoje lá, né, em termos culturais, de línguas, né, de idiomas, de formas de expressão, enfim, da cultura, né, no sentido antropológico. E essas formas vieram para o Brasil. Bom, o Ticumbi é uma brincadeira, é um foguedo folclórico, é um teatro de rua, né, na forma de teatro de rua, que representa o confronto entre dois desses reinos, que é o reino de Congo e o reino de Bamba, que um deles já estava convertido ao cristianismo e o outro resistia. E o confronto o rei de Bamba tem que se converter, né? Então, o Ticumbi ele atualiza esse confronto, né? E esse confronto, o texto, a cada ano, ele é renovado. O texto das toadas, né? Os confrontos, as embaixadas, porque é uma guerra, né? É um teatro, é um foguedo na forma de teatro de rua que representa, que reconstrói uma guerra, né, entre esses dois povos. E aí tem as embaixadas. Os embaixadores se encontram para tentar a negociação sem guerra e começa a troca e tem momentos de desafios, assim, alguns deles são muito hilários, não no sentido do jocoso, mas é porque eles são muito finos no que eles falam, né? A provocação que eles fazem é de uma poesia muito bem elaborada, de um texto muito bem elaborado, que mexe fundo com os brios do outro grupo, e feito de formas muito bem elaboradas, muito sem baixaria, mas sim, de uma provocação, né? Que às vezes eles, de uma sutileza que você morre de rir, assim, com a provocação dos dois, porque você fica na expectativa, e agora? O que o outro vai responder? Né? Depois de ouvir essa, o que será que ele vai responder? Né? E aí, como não tem jeito, eles partem para o pau, né? Partem para a guerra, enfim. Até que, evidentemente, a coisa acaba com o rei de Bamba se submetendo à conversão, né? Se convertendo ao cristianismo e à devoção ao São Benedito. Bom, tem também o Reis de Boi. O Reis de Boi é um teatro de rua, tem a parte religiosa, tem isso tudo eu estou respondendo a pergunta do Matheus, tá? O que vai ensinar na escola, o que a gente pode colocar para a escola, né? Dentro da escola, né? Você vê que a gente tem aqui a arte, a gente tem a história, a gente tem o português, tá? Então, o Reis de Boi é em torno da liturgia do nascimento do menino Jesus, né? Que aí incorpora outros elementos da tradição áfrica, da cultura áfrica, da religiosidade áfrica, né? E é uma coisa bacaníssima, assim, porque tem a parte religiosa com os grupos de Reis de Boi. Tem uma musicalidade esplendorosa, vocês podem perceber isso no filme, né? Uma sanfona maviosa, você tem cantos, e aí você tem a parte do teatro de rua, que é depois que eles saem da igreja, depois da parte religiosa, né? Que é
uma brincadeira em que eles envolvem as pessoas da cidade, as pessoas que não fazem parte do grupo, e envolvem um jogo de seduções e enganações, e eles tentam vender um boi doente. Né? Você tem um vaqueiro que tenta vender um boi doente, e ele chama para ajudá-lo uma série de figuras do folclore, do imaginário, né? Do que vive na floresta, né? Na noite, no imaginário do medo. É um barato, porque normalmente são em torno de 6 grupos que se apresentam, né? E cada um, depois da igreja, cada um vai para uma casa que os recebe, né? E é para quem o vaqueiro vai tentar vender esse boi doente, né? E aí, cara, é uma loucura, porque a vila de Itaúnas fica aquele mundo de tambores, de tudo quanto é lado, de cantorias nessa noite do... E a criançada, porque a parte também, aí entram as crianças, né? Não as crianças do grupo folclore, as crianças da cidade, dos turistas, das pessoas que estão lá, porque como tem muita figura de bichos que saem do nada, do meio da noite, da floresta, né? São bichos assustadores, né? Então a criançada adora, porque sai gritando para tudo quanto é lado no meio da rua, né? E a criançada se diverte, que é um negócio maravilhoso. Nós também, né? É muito bom de se ver. Bom, e aí você tem grupos convidados, né? No filme, na festa que eu filmei, o convite foi feito aos grupos do Congo aqui de Serra, aqui do município de Serra, da Grande Vitória, né? Que é o ponto de maior concentração, de maior organização do Congo, né? Da manifestação, de uma outra manifestação que é o Congo. Bom, então, Matheus, assim, a questão é que o filme traz, né, uma série de elementos que você pode costurar, que você pode amarrar. Como que essas manifestações elas estão ligadas à história do povo áfrico, né? A economia daquele momento, a economia atual, porque atualmente qual é o problema? Ainda continua a luta contra a Aracruz celulose, que hoje tem um outro nome. Era Fibria, agora a Fibria já foi vendida para um outro grupo, de não sei de onde, né? Porque é uma coisa muito louca, apesar de em todos esses anos de luta foi conseguido retomar várias áreas dessa terra, né? Mas a luta ainda continua. Coisas assim, do tipo, quando as máquinas vão, quando o pé de eucalipto está maduro para o corte, né? A máquina que extrai essa árvore, ela corta e já limpa a árvore. Leva em cima do caminhão só o toco, né? Só como é que fala? O tronco, né? É tronco, não é? Da árvore. E tem os galhos e o tronco. Só leva o tronco. E os galhos vão ficando para trás. O que a galera fazia? Recolhia esses galhos para utilizar como combustível para os fornos de farinha, para os fornos do biju, que é uma outra iguaria típica ali da região. É um negócio maravilhoso, principalmente quando você está ali do lado do forno e ele recém-saído, você pega ele quentinho e degusta. Rapaz, não tem experiência assim. Tem poucas experiências que são tão saborosas quanto a gente fazer isso ali, do lado do forno e batendo papo ali com a galera, com a dona Claudentina, que está no filme, né? Bom, e aí, bicho, o que a empresa começou a fazer? Começou a denunciar, chamar a PM, mandar prender as pessoas porque eles eram ladrões de eucalipto, porque estava recolhendo os galhos que eles jogam fora, né? Então, assim, e a luta por afirmar essas terras, a posse da terra, o plantio, a cultura, e cultura aqui no sentido amplo, né? O plantio da mandioca, do feijão, né? As plantas medicinais, em todo um universo. Tem muito material no filme. Aí, só completando, então, só fechando, então, acho que no primeiro momento, Matheus, a sua pergunta, eu acho que é isso. Quer dizer, o filme traz esses elementos e, na verdade, ele suscita
toda uma pesquisa para você ampliar esse universo e esse conhecimento, né? E tratando do nosso tema transversal, inclusive, né, do respeito à diversidade, do respeito à história de um povo, né, à identidade de um povo, essa questão que a Drica traz aqui dessa coisa absurda de não pode festa junina porque é coisa do capeta. Porra, bicho, assim, sabe, dá vontade de falar um palavrão, né? Vá tomar refrigerante, né? Assim, então, o filme traz essa possibilidade da gente construir essas discussões, né? Porque tem o tambor é coisa do capeta, né? Bom, se for, o capeta é um bicho legal, né? Se for coisa do capeta, o capeta é muito gente boa, né? Então, e aí, o filme tem um porém, assim, é um erro, um erro não, desculpa, é uma deficiência que eu reconheço, porque é o seguinte, a proposta, o projeto do filme, a ideia minha, era chegar na cidade chegando e começar como um corpo estranho que eu sou, apesar de conhecer pessoas, mas eu sou um corpo estranho, não sou da comunidade, né? Mas de chegar assumindo essa postura de corpo estranho e tentar ir reconhecendo, recolhendo as pessoas e fazendo esse embate, criando esse atrito e, ao mesmo tempo, transformando esse atrito numa energia, numa potência criativa, criadora, e conhecendo as pessoas, uma levando a outra, e o filme registrar essas descobertas, esse caminho. Porém, batemos num problema inicial, que a gente não estava preparado, que nós não estávamos preparados, devidamente preparados para isso, né? Que fomos fazer uma visita de reconhecimento, de estudo, etc, etc. E aí, bicho, lidamos com a seguinte questão. A Associação de Folclore, lá de Conceição da Barra, olha, temos que bater um papo, temos que pagar uma licença, temos que tirar uma licença e tal. Não tem problema. Assim, não estou falando isso no sentido de fazer uma crítica negativa à associação, não. Porque eles estavam absolutamente certos, porque estava havendo muita apropriação indevida da imagem deles, das pessoas filmarem a brincadeira do Ticumbi, de filmarem a festa, e começar a usar para tudo quanto é coisa, para publicidade, e ganhar rios de grana, e fodam-se eles. Não é? Só que isso estragou a minha estratégia. Por quê? Porque eu passei a ser conhecido. Como eu fui uns 20 dias antes da festa, sei lá, não, a festa era, eu não lembro, que aquele ano, mas enfim, foi 20 de agosto, de janeiro, eu fui lá em dezembro, então, sei lá, eu fui quase que um mês antes, né? E deparei com esse problema, nós pagamos uma licença, expusemos qual que era o roteiro do filme, o projeto, aí pronto, aí acabou a minha estratégia, né? O meu dispositivo, a regra que eu tinha pensado de ir chegando na surdina e construindo esse meio de campo e ver a reação e filmar, era uma estratégia meio de cinema direto, meio de cinema verdade, e lidando com essa diversidade, né? Aliás, foi um dos pontos difíceis de negociar na defesa do filme, que era assim, e se você não conseguir, como é que a gente faz? Vai gastar dinheiro e não vai ter filme, né? Não, mas a gente consegue, enfim, foi uma negociação em torno disso, mas e deu certo, né, que a gente ganhou o projeto. Mas aí acabou com a minha estratégia. Por quê? Como eu tive que discutir o filme, mostrar o roteiro, acabou a minha estratégia. Porém, teve uma outra coisa, que foi o seguinte: nós fomos descobrindo coisas e coisas e coisas e pessoas, e fomos fazendo viagens, vocês podem ver no filme que tem vários trajetos que nós fizemos de carro, né? Porque era um pouco a coisa de manter aquela estratégia inicial, né? Mesmo que sem a surpresa, mas vamos lá, não sei aonde, vamos lá. O que tem ali? Quem é essa pessoa? Não sei, e aí fomos... Então, gente, eu tenho 40 horas filmadas. 40 horas de pesquisa, tem um monte de coisa que não aparece no filme, a galera que faz
a artesanato, esqueci o nome dela agora, mas é uma senhora que faz remédios com as ervas, né? São os índios, você tem os descendentes de Guarani que estão ali, né? E que desenvolve todo um trabalho de produção de arte utilitária, né? Que é a maneira deles viverem, inclusive. Tem a própria geografia, o próprio espaço físico, não só de Itaúnas, mas próximo a Itaúnas, o rio, as noites de ensaio que estão extensas, e acontece coisa pra cacete, né? Porque o Ticumbi, que é a festa de São Sebastião, São Benedito, o Ticumbi, ele passa... São 3 noites, são 3 ticumbis, cada noite um deles, eles passam a noite virados em um determinado ponto, dentro ali dos eucaliptos ou em casas, mas afastado do núcleo da vila, bem rural, bem no interior, assim, e ligados ao rio. E na manhã seguinte, eles passam ensaiando, fazendo orações, devoção, tudo em torno do São Benedito, né? As comilanças, as cantorias, e de manhã cedinho eles vão para o rio Itaúnas, né? E descem numa procissão pelo rio, em barcas, estão lá presentes no filme, né? As barcas todas enfeitadas, todas coloridas, descem fazendo toda uma cantoria, aí chegam e desembarcam em Itaúnas, vão para a igreja, fazem a devoção, se apresentam e tal. Então, é uma festa longa, né, também de 4 dias. E tem a festa de 4 dias. Gente, é material para cacete que tem, assim, muita coisa, são 40 horas, um pouco mais, de 40 e poucas horas que tem lá para... E aí eu cheguei para a Secretaria de Cultura e falei assim, deixa eu fazer um longa-metragem, eu tenho 40 horas, coisa demais, assim, não pode, porque o edital é de curta, você tem que fazer um curta. Aí, bicho, fudeu, né, assim, perdão da palavra, mas 40 horas para 25 minutos, eu fiquei louco. Né? Então, o filme tem um pouco essa deficiência que eu tentei dar conta desse universo, porque era uma coisa e eu fiquei tão envolvido, tão tomado por aquilo ali, que arrancar, por exemplo, as entrevistas da senhora que faz os remédios das ervas, nossa senhora, foi uma facada no coração, porque umas conversas maravilhosas, ela mostrando, ela arrancando todo o conhecimento de botânica que ela tem, sem ser botânica, sem usar nenhum termo científico, mas todo o conhecimento que ela tem, né? E que ela demonstra, que ela fala, que ela vai atrás das plantas e que arranca, que mostra, que faz, que não sei o quê. Os caras dos artesanatos, enfim, gente, a própria festa em si, né? São 4 dias. Por exemplo, esse brinquedo, a apresentação do Reis de Boi, né? É um negócio espetacular, assim. Eu tinha que ter mais tempo, eu tinha que ter pelo menos 10 minutos de filme só para o Reis de Boi. E assim, ia ficar divertidíssimo, são 10 minutos de uma dinâmica intensa dentro do filme, né? Ou seja, eu tinha 25 minutos para falar de tudo. Da história, da época da farinha, da escravidão, dos senhores, né? O seu caboquinho, né? É um griot, assim, o seu caboquinho e o mestre Benedito, o mestre caboquinho e o mestre Benedito, são 2 griots assim, fantásticos, que têm muita história, falam pra caramba, né? No bom sentido, assim, né? É ótimo, viu? E a gente vai, né? E eles vão falando, e a gente vai incitando, e eles vão falando, enfim. Então, você tem essa deficiência, tem esse material que algum dia eu pretendo, eu espero, inclusive, eu tenho que me tocar, que eu estou com medo de... Tem já algum tempo que eu não mexo no HD que está esse material guardado. Eu preciso guardar esse material de alguma outra maneira. Bom, enfim, gente. Então, encerrando a minha fala, é isso, o filme, então, tem essa conexão, tem essa possibilidade. Eu tentei construir o filme mostrando todo esse universo, construindo, você vê que eu vou em todos os espaços, busco a ocupação, a vida da pessoa, né?
como é que ela trabalha, como é que ela ganha vida, né? Como é que é a noite de Itaúna. A noite de Itaúna, você tem um trechinho, deve ter 30 segundos. Né? As noites de Itaúna são uma doideira, né? De forró, mesmo nessa época, né? Tem lá um trechinho, né? Bem rápido. E, às vezes, talvez o filme fique até incompreensível em alguns momentos, né? Não sei. Mas, enfim, é isso, gente. Então, é essa a questão. Fala, Jayles. Boa tarde, pessoal. Eu estava toda para leste, eu achei que não ia dar tempo, aí eu entrei aqui de novo. Eu estava ouvindo o Marcos falando e também a Adriane. Adriane, antes de tudo, melhora, viu? Porque sua carinha tá bem tristinha. Vai dar certo. Ai, obrigada, querida. Tá difícil aqui, mas tô no processo. Vai Não tem melhorar como sim, graças a adiantar. Deus. Sim, é o seguinte, Obrigada. eu vi a fala da Adriane, que ela disse que hoje em dia os festejos juninos não podem ser mais chamados de festejos juninos, tem que ser danças folclóricas, né? Mas é engraçado porque todo mundo sabe que o calendário ocidental é baseado na religião católica, né? Então, foi organizado baseado numa antiga tradição, né? Aí, como o Marcos Valério estava falando do filme dele, sobre São Benedito, é um filme religioso. Se for assim, não pode mais falar sobre uma temática religiosa, né? O que vocês pensam dessas coisas? Porque parece censura. Eu não entendo, sabe? Porque se é festejo junino, eu entendia festejo junino por ser o período de São João, né? Por causa da chuva, tem um conceito tradicional, né? Então, o que você acha dessas coisas? É um prejuízo cultural? É polêmica? Censura? Quer responder, Drica? Acho que eu posso começar, né? Por estar no chão da escola nesse momento. As minhas percepções acho que é tudo isso misturado, Janes. Eu acho que é uma questão política que já vem sendo desenvolvida já faz alguns anos, devagarinho, porque isso não é de 2022, né? Isso vem desde 2019, mais ou menos, que a gente vem sentindo essas proibições nas entrelinhas, dentro das escolas, só que a gente, assim, sempre na militância, tentando lutar contra e achando que a coisa ia se resolver, né? Se dissipar. Mas não, a coisa se oficializou, na verdade, porque hoje as escolas não fazem mesmo. Antes era assim, a gente ainda, os professores se reuniam, vamos fazer e tal. Eu sempre participei, inclusive da quadrilha dos professores, que era junto com a quadrilha dos alunos, na Escola Paz Barreto, onde eu atuei até 2020, e até 2019 eu dancei quadrilha. Mas por quê? O Paz Barreto ele fazia questão de manter. Outras escolas já não realizavam. Mas não podíamos chamar de festa junina. Tinha que ser festa cultural. E a gente mantinha lá a quadrilha, mantinha o formato original, com tudo direitinho, porque o diretor e o corpo técnico da escola peitava, sabe? A gente fazia. Mas as outras escolas não. Tanto que esse ano, na escola de ensino médio da tarde, está uma luta. Os meninos querendo, lutando, coitados, com uma comissão lá, tentando, desde de março, que eles estão brigando com a escola para fazer uma festa junina. Só que a escola agora quer negociar com eles uma festa cultural, mas com aula normal. Porque não pode ter ensaio para quadrilha. Então, festa sem ensaio, sem nada, e no dia aula normal. Eu não sei como é que seria isso, então eu não sei nem te explicar, mas eu creio que seja uma mistura disso tudo, de política, de censura e de perda cultural tremenda mesmo, porque a escola sempre foi um espaço a escola pública de diversidade, e a garantia da manutenção disso. Inclusive, temos uma lei aí, né, a 10.639, que teoricamente garantiria
garantiria que nós, professores, trabalhássemos nessas questões todas histórico-culturais, de África, da cultura afro-brasileira. Então, isso não está sendo cumprido de forma alguma, né? E aí a importância do cinema, de um filme como esse, do Marcos, que garante que a gente... Eu acho que eu, pelo menos, trago, né? Eu teimo e exibo filmes em sala de aula e vou trazendo dentro de uma proposta de uma educação afrocentrada, né? Onde você tem que trabalhar todos os dias, em todas as disciplinas, em todos os assuntos, em todos os temas, você trazer um pouco da África como centro, né? Para tirar essa coisa eurocêntrica aí. Eu tenho trazido, e acho que esse filme é espetacular para isso, porque quando você traz todas essas manifestações folclóricas e todos esses modos de pensar e de agir no espaço, culturalmente, religiosamente, como o Marcos falou tão bem aí, você está trazendo, você está mantendo uma memória, né? Você está mantendo as nossas ancestralidades e garantindo que isso continue sendo reproduzido, pelo menos a nível de memória cultural dos meninos, para que eles não percam, porque está um abismo. Esse abismo está se abrindo cada vez mais. A escola agora é só tecnologia, uma tecnologia também que, claro, tem que vir a nosso favor, ela é necessária, mas que eu estou vendo que ela está servindo de uma maneira meio torta dentro das escolas. E aí, o que realmente importa, por exemplo, eu fiz um trabalho agora sobre uma unidade de relevo capixaba muito importante, o Monte Mestre Álvaro, e além de trazer as questões biogeográficas sobre ele, a gente trouxe também a questão cultural, porque o Mestre Álvaro é um testemunho, né, das transformações das paisagens, da transformação do modo de vida das pessoas, né, pelo tempo geológico, né, que ele tem de existência até ali para o município da Serra e para a Grande Vitória toda aqui, para a nossa região metropolitana como um todo. E aí eu trouxe a lenda do Pássaro de Fogo, né, que é uma lenda que envolve dois municípios, Cariacica e Serra, dois montes, que é o Mestre Álvaro e o Manchuara, e uma lenda indígena, muito importante. E aí os meninos, poxa, se descobriram nisso, e a gente trouxe ancestralidades, e montamos uma musical sobre isso, mas isso não teve importância nenhuma para a escola, sabe? Eu não vi um valor, sabe? Eu vi foi boicotes o tempo todo para que isso não acontecesse. Eu não podia tirar os meninos para ensaiar, eu tinha que ir ao sábado, fora do meu horário de trabalho, uma série de boicotes assim que só aconteceu por muita força de vontade, por muito empenho dos alunos. Então, Adriane, isso é triste porque eu entendo que os festejos juninos eram para aproximar a comunidade da escola, porque é a hora do pai e da mãe ir lá comer uma comida típica, né, ver seu filho dançando, tem a questão que eu vejo de pertencimento da cidade, do lugar, da cultura, entendeu? Porque o sentimento de inadequação que a gente tem com a realidade é um fator determinante para a gente querer ficar ali, entendeu? Então, muitas vezes, os jovens vão querer sair daquele lugar porque eles não se sentem recebidos, acolhidos e pertencentes, porque não estão mais se vendo ali. É a cultura deles. Não pode dançar, não pode cantar, não pode aprender a história do lugar, não pode poetizar. Então, fica complicado. Que tipo de escola é essa? O que é essa escola? É só rezar? A questão do pertencimento fica perdida mesmo, e aí é isso que eu ouço deles. Queremos sair. E eu acho uma pena, porque é uma escola com uma estrutura muito boa. Uma escola que, nossa, tem uma... Porque como é uma escola modelo, ela tem vários equipamentos, várias ferramentas que as outras escolas não têm, que poderiam ser muito bem utilizados a favor dos estudantes, mas é monopolizado por uma cultura do corpo técnico, pedagógico, que só faz o que eles acham pertinente, e o que eles acham pertinente, na minha opinião, não serve aos interesses do aluno e nem da comunidade. Então,
eu tô assim, contagem regressiva para sair de lá no final do ano, né? Mas, infelizmente, hoje em dia tá assim, você sai de uma escola, não tem garantia nenhuma de que você vai ter mudanças em outra, Não, o problema né? é que a Enfim, gente vê que não é só ali. A é, situação é geral, o sentimento é geral, entendeu? Eu acho que tem muito mais a ver com a instância federal. Esses valores que eles pregam, né, acabam refletindo na sim, nossa porta. Então, eu acho um exatamente. absurdo desconsiderarem a tradição, porque assim, o calendário ocidental é baseado na Igreja Católica, no Império Romano. Então, Uhum. você negar o festejo junino é como se fosse apagar esse contexto, essa tradição. Aí o Marcos traz um filme sobre São Benedito, que é um negro, que tem as raízes africanas que se aproximam do nosso país. O Brasil é africano. Imagine você, Adriane, que é uma mulher negra empoderada no meio de um lugar branco como é Santa Catarina, né? Nossa, eu venho sofrendo represárias desde que eu entrei na escola, desde que eu entrei. Eu estou lá de teimosa, porque a vontade deles era que eu não estivesse mais lá. Não, Eu acho que só minha presença já incomoda. teme porque eles queriam que você fosse a faxineira da escola e não a professora empoderada que... Exato. A servente, né? A pessoa da cozinha, não a professora, e que não fico calada, porque também tem outros professores negros lá, mas que, vamos dizer assim, eles são integrados, né? Não, nem julgo, mas eles estão integrados numa lógica, porque é a lógica do emprego, de não perder o trabalho. Eu também preciso trabalhar, mas gente, tenho uma posição política, né? Tenho uma história, tem que ser respeitada, né? Tenho 22 anos de sala de aula e meu trabalho está sendo desqualificado o tempo todo e eu sem saber o porquê, assim. Mas, enfim, né? Tô levando. O ano tá indo, estamos na metade do ano, daqui a pouco o ano acaba e eu saio dessa tortura e vou para procurar outro lugar. Mas, voltando ao nosso assunto, né? Ao nosso foco, tudo isso é muito importante, né? Quer dizer, o filme do Marcos é muito importante para uma sala de aula, nesse sentido, né? Até porque, como ele falou, né, de Itaúnas, que é uma localidade também que tem toda uma particularidade, tanto cultural quanto dessa questão geográfica e histórica. Então, poxa, fundamental aí para a gente colocar aí no nosso acervo da sala de aula para estar trabalhando durante o ano, buscando, tem mil formas de trabalhar o filme, tanto dentro do nosso eixo, nosso tema norteador aqui de hoje, como em outros, né? Mas é isso, Jane, te respondendo o que você me perguntou, eu acho que a gente está vivendo uma situação horrorosa, né? Política aí, e é tudo isso que você disse. É um desmonte de tudo para que a cultura, para que tudo que é ancestral, para que tudo que é de pertencimento, de identidade cultural se acabe e pronto. Eu não sei, assim, eu não sei, eu fico tentando entender, principalmente dentro da escola, né? Que supostamente você tem um corpo de docente que, pô, tem leitura, tem algum portfólio, tem alguma, né? Tomar posições tão retrógradas e tão estúpidas, né? No caso específico da festa junina, né? Além da questão desse avanço da religião, desculpa, vamos trocar o termo, de uma religiosidade sinistra, né? Porque, assim, não é porque você é católico ou é protestante, a questão é que você que desencadeou um processo dessas igrejas que elas instituíram um processo de medo. Por quê?
Porque veio no bojo de um processo que visa o poder político, o poder financeiro, e precisa criar digamos, essa cultura, né, de modo a você vender a salvação, vender a proteção, vender a tranquilidade, vender a paz, porque, né, porque porque 28% de brasileiros votam no discurso de uma coisa tão absurda quanto Bolsonaro, que fala em família, Deus e não sei o quê, e é um filho da puta. Assim, sabe, de cabo a rabo. É um negócio... você estava falando em quadrilha, Drica, me lembrei da quadrilha de pastores que tomaram dinheiro do FNDE. Quadrilha lembra isso também. Porra, bicho, as pessoas uma diretora de escola não olha, não vê isso, e essa coisa, né? Agora, e aí é isso, assim, porque tudo bem, assim, porque é um santo católico que nós, protestantes, somos contra a adoração. Pelo amor de Deus, né? Assim, faça a sua festa. Que lutem. Faça tudo bem, assim, deixa os católicos fazerem a festa de São João e você faz aquela reza todo dia na hora do recreio lá, porra, entendeu? E deixa aí tudo bem, vamos viver todo mundo feliz, se sentindo bem, sabe? Mas não, tem que ter essa... Por quê? Porque, na verdade, é isso que a gente está vendo. A questão não é religiosa, a questão é poder político e poder de grana. Uhum. A religiosidade é só um meio de mercadoria, né? Como é que Jesus condenou lá, na época, lá, o mercado lá, tinha os caras, os vendilhões lá, não sei o quê, né? Os vendilhões do templo. Então, sabe? Então, assim, a religião, essa coisa vira isso, porque precisa instituir um medo, e tudo é um problema de medo, né? Assim, nós comunistas estamos em tudo quanto é lugar, né? Temos um poder desgraçado de tudo. Os comunistas, porque os comunistas, pô, bicho, assim, que maravilha, né? Nós somos super-heróis, assim, super poderosos, né? Não, e a bancada, o fato de existir essa bancada evangélica legitimou tudo isso, né, mano? E aí, eu só queria ressaltar uma coisa. Desculpa, Drica, conclui esse raciocínio, perdão. Não, era só isso mesmo, essa questão que eu não consigo assimilar até hoje. Nós temos no poder, no governo federal, uma bancada evangélica. Tem. Que defende o agronegócio, que defende o veneno, que defende a grilagem, que mata índio. O que eu não entendo é como o Brasil é um país tão crente, tão religioso, tão espírita, tão católico, tão tudo de religião, e é um país que é o mais violento do mundo. Eu não entendo. Bom, eu queria só chamar uma atenção, assim, para um aspecto. O Edson não está aqui, não está conosco, e eu só queria, assim, o filme dele, né, Os Sombras do Tempo, é um filme... aí falando da questão dos temas transversais, etc., e na relação, quer dizer, que meu filme trabalha a memória também, né? Faz um tipo de abordagem em torno da memória como um ente político, como um ente de resistência, o filme do Edson, ele ele trabalha com a questão da memória também, né? E trabalha de uma outra maneira, né? Mais intimista. Ele trabalha a memória como um fator de identidade, de autoconhecimento, né? Que é fundamental também você recolher esses dados da realidade, da nossa história, do nosso processo, e transformar isso num processo interno, internalizar e construir a sua memória com todos os seus conflitos, né? E sínteses, né, desses conflitos, né? O que é mais importante do que o conflito é essa síntese que se desdobra em um outro processo de dúvida, em outra pergunta, em outro... Né? E o filme dele trabalha isso magnificamente, né? Com esses elementos, da absorção dos elementos da realidade,
a crise, o conflito, a síntese, um novo conflito, e essa questão do tempo, né? Quer dizer, e aí traz isso para uma percepção. O filme termina com o personagem que representa o Senhor do Tempo, né? Deitado, e a câmera faz uma panorâmica para a parede, a câmera está fazendo um contra-plongé, que é esse ponto de vista de cima para baixo, radical, ele faz em pino, né? E aí ele faz esse giro até a parede, e estão ali as construções dos relógios, né? Que é uma construção histórica, que é uma construção do homem, né? O relógio é a história construída pelo homem, né? Então ele faz bem essa relação. Acho que ele acentua bem, de maneira muito metafórica, ele lança um monte de elementos simbolistas. Ele faz, inclusive, algumas referências ao próprio cinema, né? Ele faz uma referência muito importante ao cineasta sueco, o Ingmar Bergman. E, por incrível que eu peço desculpa, me falhou o nome do filme, mas é um filme do Bergman, né? Que é a morte, que faz um jogo de xadrez com o possível morto, né? Meu Deus, não é o nome desse filme, gente. Ai, sumiu. Mas ele faz uma referência a isso, que é muito importante, que é essa coisa da morte. E a morte que tem significados vários, desde o ateu que, não, a gente vai virar a minhoquinha mesmo, vai virar adubo para a terra, e o processo de transformação da energia, e o que nós fizemos continua, se desdobra ou não na história, no tempo dos vivos, etc., até a reencarnação. Então, né, esse processo da morte como um processo da história também, né, da renovação da história em diferentes sentidos, né, que a cultura humana faz, coloca, desenvolve. Eu só gostaria de ressaltar isso, só concluindo, Drica. Só que, na ausência, o nome do filme aqui é O Sétimo Selo. Sétimo Selo, isso. Obrigado. Só queria ressaltar, eu espero que o Edson não fique bravo que eu esteja fazendo alguma interpretação, alguma leitura equivocada do filme dele. Espero que não, mas, enfim. Mas na ausência dele, eu gostaria de ressaltar isso, né, que é um filme importante também para a gente trabalhar, até porque é um filme que tem uma outra pegada, né? Se eu faço uma pegada do documentário do Cinema Verdade, da estética do Cinema Verdade, onde os elementos estão dados, apesar de eu não dar isso, de eu não formular isso de uma maneira, eu não faço uma abordagem sociológica de construir verdades ou de conclusões, né? De utilizar os fatos, de organizar a montagem de tal modo que induza a uma conclusão, pelo menos essa foi a minha intenção, de não induzir a conclusões, mas, de qualquer maneira, os dados reais estão ali, né? O filme do Edson, a pegada dele é simbolista, ele trabalha no metafórico, ele trabalha na potência da imagem e na potência de uma abertura, né, muito maior para que você preencha esse universo de questões que estão colocadas ali, né? Traz muito mais dúvidas e muito mais questionamentos em torno de elementos que são dados ali. Tem isso aqui, estou te dando uma dica aqui, dica 1, dica 2, dica 3, você vai... E é belíssimo, né? Muito bem fotografado, aquela fotografia preto e branco do filme é muito rica, eu acho belíssimo aquele trabalho, os efeitos, os movimentos de câmera, o trabalho do Conká, né? O Conká é o senhor do tempo, Marcos Conká, o ator. Enfim, só gostaria, pela ausência do Edson aqui, é um cineasta que eu gosto muito do trabalho dele, assim, acho muito importante para o cinema capixaba, para o cinema brasileiro, e para o cinema dele mesmo, né? São filmes muito bons, assim, a filmografia dele é muito legal. E, em especial, então, como esse filme está aqui, eu peço até desculpas aí ao pessoal do Cineclube, porque eu tive tomei essa iniciativa, assim, né, Nossa, mas foi extrema importância. Para a gente não passar batido, tá, gente? O filme é muito importante,
muito bonito, por todos esses motivos, e mais outros motivos que eu não citei aqui, ok? Foi de extrema importância, Marcos, você fazer essa abordagem, porque eu, como eu estou essa semana de rever esse filme do Edson, que eu vi há muito tempo. Ele foi meu professor de roteiro naquela formação do SESC, que você também foi meu professor. Sim, na Cinema e Educação. E eu precisava retomar o filme né, e eu não tive porque estava de cama aí. Aí, quer dizer, foi extremamente importante você ter trazido aí um pouco do conteúdo, da estética do filme, que realmente é um filme muito importante também para a nossa sala de aula, dá para pano para manga para várias vertentes aí, para estar puxando eixos aí, norteadores, gatilhos aí para atividades com os alunos, né? É uma metalinguagem também, né? Porque ele está falando, ao falar da memória, ele está falando do cinema como máquina da memória, né? Uma máquina muito dinâmica, muito ativa da memória, né? Uma memória viva o tempo inteiro. O cinema é isso, né? O tempo todo, né? E a citação ao Bergman não é à toa, não foi à toa. Né? Então é isso, galera. Alguém quer fazer mais uma pergunta? E aí, Vanessa, Fábio, estão quietinhas aí? Kali? Hoje a gente está com um público mais reduzido, mas é o que eu sempre falo, né, gente? As pessoas têm contratempo, e quem está aqui está fazendo diferença, né? Tá certo, não importa que tenha 1, 10, 100, mas a gente tá fazendo o nosso papel, está discutindo, está criando possibilidades para a nossa escola, para a nossa sala de aula, e isso sempre se reverbera de uma forma positiva. Então, o nosso encontro não é menos importante, né, porque tem menos pessoas. Peraí, a Vanessa falou alguma coisa aí, gente. Escreveu alguma coisa no chat, eu perdi aqui. Ela comentou. Peraí, deixa eu subir aqui. Ela está sem microfone, gente. Ela comentou que é uma luta, né, porque os estudantes pertencem a qualquer grupo de cultura popular tradicional e escondem raízes por medo e por discriminação. Exatamente. Ela fala de ancestralidade, sincretismo, isso aí. Tudo que a gente, a duras penas, tenta, dentro dos conteúdos, puxar, porque, gente, é impressionante como, falando claro, especificamente do nosso tema norteador aí, nosso eixo, tema transversal, porque as secretarias elas mudam tanto os termos que eu até me confundo, porque antes era tema transversal, agora é tema integrador. Aí você mistura tudo às vezes, né? Que assim, é difícil para a escola entender também o que é essa tal dessa educação afrocentrada, sabe? De que não é chegar no Dia da Consciência Negra e fazer uma festinha com desfile de meninas de turbante, ou o concurso da beleza negra, que não é nada disso, né? Que essa coisa do afrocentrado, da educação afrocentrada, se trabalha em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares, que hoje também já não se chama disciplina, nem matéria, componente curricular. Talhados o tempo todo. Perdeu. Africanidades, as afrodescendências, as ancestralidades, a manutenção da cultura, como a Janis falou, né, dessa questão do pertencimento e da identidade, porque esses meninos têm culturas locais, né, têm identidades locais que têm que ser respeitadas. E eu fui assim, quase, eu nem sei que nome dá, que eu estou sofrendo na escola, justamente por isso,
por ter dito que eu respeito o conhecimento que eles trazem, que eu respeito a origem deles e a história, enquanto estudantes, porque a palavra protagonismo virou algo assim que os professores torcem o nariz, né? Tipo assim, não, é muita liberdade com esses meninos, depois que inventaram essa história de protagonismo, eles mandam na escola e a gente não tem... Gente, não é isso, né? Aí é uma questão de você entender o que é protagonismo estudantil, né? Dentro de uma escola, né? O que é dar protagonismo para o aluno? Fala para ele. É dar direito de considerar, se eu vou trabalhar qualquer conteúdo da geografia, eu vou considerar primeiro o espaço local dele, a vivência dele, o que ele sabe sobre aquilo. Não me colocar como detentora ali de tudo, até porque não somos, professores não somos detentores do conhecimento, somos só mediadores, né? E não considerar nada. Então, quando eu fui defender isso, pronto. A comunista na escola. Marcos, a comunista. E aí eu não tolero esse tipo de gente. Mas então, é isso. A luta continua. A luta continua, com certeza. Eu me mantenho lá. Hoje mesmo já levei uma bordoada no grupo, porque eu tenho uma outra colega que ela que tudo faz parte do tema aqui. É uma outra professora negra, mas vamos dizer que ela tenha menos fenótipos que eu, e ela é da educação técnica, né? Porque lá também temos os cursos técnicos. E ela é uma professora que está no doutorado, né? E tal, ela é da área de história, e ela tem uma pesquisa na UERJ, no Rio de Janeiro, que fala sobre religiosidades. E aí ela citou isso no grupo hoje, e eu respondi a isso, falando que eu já tinha feito alguns estudos e participado de alguns seminários na UERJ de Maracanã também, há anos atrás, sobre geografia cultural, e falei sobre uma teórica chamada Zeni Rosendahl, que os meus estudos eram baseados no trabalho dela. E aí, os professores vieram assim, 4, acabar comigo no grupo, porque eu estava falando de coisas pessoais, que o grupo não era para... E não sei o quê, mas eles falam de futebol, eles falam de coisas inúteis o tempo todo no grupo. Mas quando se fala de algo pertinente, né? Porque está acontecendo na escola, por exemplo, de ter os alunos que são evangélicos, eles foram autorizados, eles pediram e foram autorizados, então eles criaram um bannerzinho, estão divulgando os cultos que eles estão fazendo em determinados momentos lá na escola. E aí foram os próprios alunos que vieram me mostrar isso, me procurar e falar, professor, isso pode? Eu posso trazer, então, coisas da minha religião, da Umbanda para cá? Aí eu falei, ai, gente, eu não estou nem sabendo disso, não estou sabendo de nada disso, não posso dar uma resposta para vocês. E aí eu fiquei com Covid e saí de atestado, não sei como é que está isso, mas os meninos estavam questionando muito, e ela trouxe essa questão, que ela tem um GT, um trabalho sendo desenvolvido na UERJ sobre essa questão de religiosidades, e aí, para o espaço escolar, a gente começou uma discussão no grupo, e eles acharam ruim. Aquilo não tem nada a ver com a escola, aquilo é um assunto pessoal, meu e dela. E aí depois entrou uma outra professora falando que aquilo não era assunto pessoal, que aquilo era um assunto de extrema pertinência para a escola, e virou um barraco total, e eu me retirei. Então está nesse nível, né? Adriane, eu quero emitir uma opinião rapidinho sobre o que tu está falando aí. Eu acho que não é esse grupo da escola, é uma questão do povo brasileiro. O povo brasileiro não gosta de conversar assuntos profundos. Uhum. O povo brasileiro está preocupado só com o status que conquistou, se tem um carro mais potente do que o outro, se mora num bairro melhor que o outro, se está bem vestido melhor que a outra professora, se o cabelo da outra é mais bonito que a outra, entendeu? Aí, o time de futebol que eles falam direto, vão vestidos de camisa do Flamengo, não sou contra futebol, mas se eu não posso falar de política, se eu não posso falar de cultura, se eu não posso falar de nada dentro da escola, então o futebol acho que é menos importante ainda, né? Foi isso que uma vez eu fiz uma questão justamente relacionada a isso. É engraçado que a religião pode interferir em tudo, pode interferir no corpo da mulher, pode interferir na vida
pessoal de cada um de nós, interferir na escola, interfere no trabalho, interfere no MEC, e a gente não pode falar do cotidiano de uma cidade, que a política é falar sobre o cotidiano da cidade, dos problemas da cidade. Exatamente. É triste, gente, é muito triste. O Marcos é testemunha de como eu fiquei feliz quando eu fui para essa escola no início do ano. Nossa, eu falei, meu Deus, que presente! Porque eu tenho o mestre Álvaro, que é esse planalto fantástico nos fundos da escola, e eu tenho toda uma cultura, porque a Serra é riquíssima de cultura, de elementos culturais. Eu tenho uma igreja tombada, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, belíssima, tombada no centro de Serra Sede. Tem a questão de queimados, tem tudo por ali. E eu não posso fazer nada, eu não posso desenvolver nada. Adriane, você também pode, como professora de geografia, você também pode fazer uma coisa. Por exemplo, se tiver uma igreja, a Igreja do Rosário, que tem acho que em todo o Brasil deve ter uma Igreja do Rosário. Tem, Vila Velha. Pois é, fazer uma investigação. Quais são as cidades do Brasil, dentro da geografia brasileira, que tem as igrejas do Rosário? Aí vai encontrar um bocado de cidade assim, entendeu? Sim, maravilhoso. Aí isso vai puxando cultura e a tua disciplina, né? Exatamente. Mas é isso mesmo, Janes, é isso que a gente, enquanto metodologia de ensino, a gente entende que seja, tanto na educação afrocentrada, quanto em qualquer outro assunto, como você está falando aí muito bem, da questão da história, da cultura e da memória, de estar trazendo o tempo todo, a gente vai puxando nas entrelinhas, vai puxando os ganchinhos em sala de aula, e vai trazendo as atividades para eles desenvolverem, e eles vão ali, aquilo ali vai desenvolvendo todo o potencial nesse aluno. Porque esse problema que você conta, por exemplo, da questão da gestão da escola que você trabalha, que tem uma visão religiosa, tem uma amiga minha que a irmã dela trabalha numa escola aqui no interior do Ceará, e a diretora era evangélica, e por divergências, a diretora deu uma surra na professora no meio de todo mundo. A que ponto chegamos? Nossa, meu Deus do céu. Gente, por causa disso, por causa de a professora queria adotar um programa pedagógico baseado na razão e a diretora era evangélica e estava dizendo que ela estava atrapalhando. Então, assim, a coisa está invertida, a religião está interferindo muito em áreas que não são delas, e as pessoas precisam enxergar. Exatamente. Nossa, meu Deus. Enfim, tempos difíceis. Não, mas passa. Eu acho assim, quando a gente estiver no governo progressista, eu acho que as novas diretrizes do MEC irão iluminar todo mundo, você vai ver. Talvez você nem precise sair da escola. Eu também tenho essa esperança, Janes. Eu acho que, como tudo, e a história cíclica, né? Nosso planeta ele gira, graças a Deus, né? Temos movimentos aí de translação, de rotação, então as coisas não ficam paradas no mesmo lugar, então está na hora, não tem nenhum bem nem mal que dure para sempre, então está na hora de acabar tudo isso, ou pelo menos de começar um momento de transformação. Vamos ter trabalho para recuperar muita coisa? Mas se tivermos um início, e as eleições de outubro vai ser isso, com certeza. Porque a gente tem que chamar a atenção das pessoas, justamente isso. Alguém mais tem alguma consideração, pergunta? Pode falar, Jane, desculpa. Pode falar. Acho que eu acabei te cortando. Não, a gente acabou falando ao mesmo tempo, e eu acho que você tinha alguma outra consideração para falar, Janes. Eu só queria dizer que eu acho que o momento atual é obscurantista, mas vai passar. E também é aquela coisa, se a gente começar a conversar com as pessoas e também para as pessoas perceberem, por exemplo, às vezes tem médicos que são evangélicos, um juiz é evangélico, tem que fazer ele acordar, de perceber que ele é evangélico na igreja dele. Ele vai falar de evangelho na igreja dele, e não no hospital, nos pacientes,
ou no fórum na hora de fazer mediar um conflito, né? A história daquela meninazinha que fez um aborto, acho que foi daí, a menina de 11 anos, né? Sim, aqui do O Espírito que a Santo. juíza fez, ela utilizou um artifício pessoal dela. Ela não agiu a lei. Ela agiu perante a religião dela, porque ela é branca e evangélica, né? Então, essa interferência da religião nas instituições é que está promovendo esse estresse, né, para todo mundo. É um estresse, né? Então, vai passar, porque vai ser outra administração. Vai sim. Que a gente acredita em termos de humanidade, gente, de ser humano, de nossas histórias de vida, de nossas lutas, da luta do próprio povo brasileiro, sabe? De tudo. Acho que vai mudar. É um ciclo que se encerra agora e vamos começar outro. E aí, gente, eu acho que, assim, como mais um encontro, a gente levar todas essas reflexões, toda essa problemática, todos os conteúdos que a gente perceber, e não só os que foram discutidos aqui, mas cada um vai ter suas percepções ao assistir os filmes, se ainda não assistiram, e a gente pensar em como trabalhar tudo isso em sala de aula, porque eu acho que é o principal objetivo da nossa formação aqui. Os filmes enquanto ferramenta, né, pedagógica mesmo, os sistemas integradores, enquanto esses gatilhos, esses assuntos que precisam e devem ser trabalhados. E a gente já ir elaborando na nossa cabeça, quem já não está trabalhando, né? Já ir pensando também, e a gente ir registrando, anotando para a gente não perder de vista, porque nós temos muitas atribuições no dia a dia, senão as nossas ideias surgem a todo tempo, né? Mas a gente vai perdendo, a gente não esquecer de anotar, de registrar as ideias pedagógicas em relação às atividades que a gente pode estar desenvolvendo a cada encontro, a cada filme, a cada discussão aqui, e tocando, e no próximo encontro a gente ter novas discussões, né? Porque lá no final a gente pretende mesmo aquela primeira ideia, né? Que eu acho que que vai ser muito importante para a finalização do nosso curso. E para as escolas todas, para nós, a nível de aprendizado, de ter uma memória e também de ter atividades depois para estar replicando aí nas escolas, da gente estar criando aquele catálogo, né? Da gente ter um material de ideias e de atividades que os professores desenvolveram a partir dos nossos encontros, das nossas formações aqui. É o que eu tenho a dizer, gente. Alguém mais tem mais alguma consideração? Marcos? Não, para mim tá bom. Eu acho que tá perfeito. Não é que eu preciso sair, assim, também. Tem esse detalhe, mas está perfeito. Então, é isso mesmo. A luta continua. A luta continua, com certeza. E, ó, a cada sábado desse, sinceramente, falando pessoalmente, eu me animo mais, tá? Com as nossas conversas. Eu dou uma desanimadinha durante a semana, às vezes, na escola. Agora eu estou meio desanimadinha, Janes, por conta do Covid, que abate muito a gente. Mas cada conversa dessa que a gente tem, cada encontro, vai me deixando, vai me animando, vai me motivando. Então, muito obrigada mesmo pela participação de todos hoje que estiveram aqui, porque é mais uma centelhazinha de luz no nosso caminho, para a semana, para a nossa quinzena, para a nossa vida e nosso trabalho. Tá? Um beijo para todos. Beijo. Uma ótima semana de trabalho e de vida para todos vocês, todas. Mandar mensagem para o Matheus, porque ele já saiu da reunião. Só que ele tem que salvar. Ok, vamos querido. dar assim. Tá bom. Mas o Marcos também talvez saiba, Kali. Caso o Matheus não te responda, o Marcos também deve entender desses negócios aí. Não, é porque só o Matheus consegue, porque ele está gravando. Ah, entendi. Beleza, tá bom. Eu posso sair, então? Pode sim. Tá bom. Um beijo, amor. Depois a gente conversa Beijo. mais sobre o negócio do
lá dos relatórios, tá? Tá bom. Beijo. Beijo.